Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz, que excede todo entendimento humano, esteja reinando aí no seu coração. Amém? Sem essa paz é impossível. É impossível nós permanecermos nos dias que nós estamos vivendo. Se você tem conhecido esse lugar dessa paz, permaneça nele. Nós é que temos a total responsabilidade e o poder de escolher estar neste lugar. Independente do que aconteça, independente do que está acontecendo ao nosso lado, nós temos o poder de escolher. E quando nós escolhemos, o Espírito Santo, ele vem, ele se transforma na força que nós necessitamos para nós vencermos a nós mesmos. Eu ouvi uma frase outro dia, achei tremendo. Campeão é aquele que vence a si mesmo. A gente às vezes, fica lutando aqui fora com tanta coisa. Nós não somos capazes. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, nós somos totalmente insuficientes. Mas quando nós reconhecemos a presença dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle, é impossível nós não sermos alcançados. É impossível nós não sermos capacitados. Capacitados, não é sobre nós, irmãos. Não é sobre nós, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não é sobre nós, é sobre a pessoa do Espírito Santo em nós. A obra pertence a Ele. Se nós reconhecermos a Deus em todos os nossos caminhos, o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos levará a um lugar espaçoso, a um lugar de luz, aonde as trevas não resistirão, aonde as trevas que estão lá talvez escondidas, em lugar escuso lá dentro de nós, ela não vai resistir, ela vai ter que ir embora. Então eu estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho, sabe, daquilo que Deus, Ele tem sido para mim, lá no meu dia a dia. E eu vou ter que falar mais um pouquinho a respeito dessa palavra, que está assim gritando no meu coração já tem meses, de Provérbios 3, 5, 6, 7. Se você puder colocar para mim, Marcos, fazendo favor, é bom para nós, nós fixarmos mais no nosso coração. A igreja está sendo chamada para esse lugar, irmãos. Deus está conclamando, está convocando a igreja para esse lugar. É o lugar da nossa segurança. É o lugar onde nós estamos escondidos verdadeiramente em Deus. Lugar de reconhecer a grandeza dEle. Lugar de reconhecer o que Ele é para nós. Tudo o que nós necessitamos. Sem Ele nós somos fracos, nós somos, pessoas problemáticas. Pessoas que são facilmente influenciadas pelo sistema corrompido que esse mundo oferece. Mas na presença, no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo debaixo das asas do nosso Pai, nós estamos firmes, nós estamos seguros. Está sendo criado em nós, está sendo forjado em nós um espírito inabalável, um espírito estável. Foi a oração que Davi ele fez. Cria, Davi orou, cria, Senhor, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Eu vou falar sobre isso, mas vamos ler primeiro Provérbios 3, 5, 6 e 7. Não adianta a gente saber a palavra, de cor. A gente precisa estar se alimentando dessa palavra. E ela precisa estar ali, iluminando todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Se ela não estiver fazendo isso, tem algo de errado, e não é com Deus, é conosco, é com o nosso próprio coração.
Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Essa palavra eu tenho confessado ela dia e noite para a minha vida. E eu tenho assim ficado maravilhada com o que o Espírito Santo está fazendo dentro do meu interior. Nós precisamos ver, nós precisamos entender, sabe? E saber mesmo o que está acontecendo lá dentro de nós. Para nós permanecermos na presença de Deus, firmes e inabaláveis. Então eu estou lá, de repente eu estou lá nos meus afazeres. E de repente eu vejo assim um flash assim, e o Espírito Santo abrindo para mim: filha, olha o seu procedimento. Ele me mostra o meu procedimento e Ele me faz contemplar o que Ele tem para mim. E quando eu contemplo o que Ele tem para mim, eu recebo, sabe, aquela graça, eu recebo aquele amor, e eu não quero mais ser aquilo que eu estava sendo. Eu não consigo mais nem olhar para aquilo que eu estava sendo. Eu quero contemplar a glória do meu Deus. Eu quero aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele é para mim. E o amor dele vem e nos constrange. Não tem coisa melhor do que nós sermos constrangidos pelo amor de Deus. Eu sei que todos aqui já sentiram isso, né? Você ser ali enlaçado com cordas de amor e o Espírito Santo te constrangendo, mostrando para você que você sozinho você não consegue, mas que se você confiar nele, que se você entregar o seu coração para ele, ele te capacita, ele te fortalece, ele te ajuda. Nós não vamos conseguir ser aquilo que Deus, Ele planejou para nós sem a presença dele, sem estarmos conectados a Ele, sem estarmos buscando a Ele diligentemente. E nós precisamos pensar que nós não somos bons. Porque quando nós pensamos assim, Deus, Ele vem, Ele mostra, sabe, que bom é Ele, é a presença dEle. É a presença dEle que faz em nós aquilo que nós jamais poderíamos imaginar. Deus está buscando em nós um coração contrito, quebrantado, sabe, rendido à presença dEle, para que Ele encontre lugar, condição de fazer a obra que Ele planejou fazer. Então vamos lembrar um pouquinho da vida de Davi. Davi foi um homem, né, que deixou um legado. Jesus veio da descendência de Davi. Um homem que errou, que falhou, mas sabe qual que era o segredo, a chave? Era exatamente isso que nós acabamos de ler lá em Provérbios. Davi, ele reconhecia a majestade de Deus. Ele reconhecia a força que habitava na presença de Deus. Ele reconhecia a soberania de Deus, o amor de Deus. Ele reconhecia o perdão de Deus. Ele reconhecia Deus como sendo o Senhor, como sendo soberano. E por isso Deus tinha condição de fazer na vida dele. O erro, o pecado, a falha não tem o poder de parar ninguém se essa pessoa não quiser, sabia? Porque não parou Davi. Ele sofreu as consequências do erro. E os exemplos estão lá para nós não cairmos nos mesmos erros. Porque sábio é aquele que aprende, sabe, vendo os outros errar, mas ele não aprende errando ele mesmo. Para quê que ele vai aprender ele mesmo errando? Se ele tem uma condição disponível para ele, a graça infalível de Deus, o amor sobrenatural de Deus habitando dentro dele. Então Davi para mim é um exemplo de humildade. Humildade, porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos. Mas se nós guardarmos o nosso coração na palavra, se nós guardarmos o nosso coração, sabe aonde? Na verdade de Deus, que é
lançada, imprimida no nosso espírito todos os dias. Nós não vamos vacilar, nós não vamos nos render a esse mundo, ao sistema deste mundo. Nós fomos chamados para andar com a nossa vida rendida, diante da presença do nosso Deus, porque é Ele que tem o poder de nos santificar, é Ele que tem o poder de nos fortalecer, de nos conceder graça, aonde nós não conseguimos sozinho. Vamos nos humilhar diante da presença de Deus. Vamos ler lá para vocês verem, 2 Samuel 6, 21, 22. Uma oração também que Davi fez. 2 Samuel 6, 21 e 22. Quando eles estavam trazendo a arca da aliança para Jerusalém. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, o Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e a me alegrar. E muito mais, olha o 22, e muito mais ainda, exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. Olha o que Davi ele falou a respeito de si próprio. Ele falou: eu exporei as minhas fragilidades. Às vezes nós temos dificuldades de avançar, de romper, porque nós não expomos para o Espírito Santo as nossas fragilidades. E Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele andava em comunhão com Deus, e ele derramava o coração dele. Ele estava sendo aqui criticado por essa mulher, mas ele tinha convicção de que ele estava fazendo aquilo porque ele estava celebrando a presença de Deus. Ele sabia onde estava o coração dele, e nós precisamos saber aonde está o nosso coração. Nós precisamos ter essa consciência de aonde está o nosso coração, aonde nós estamos construindo a nossa vida, confiando em homens, confiando em coisas dessa terra, dessa vida terrena. Nós não vamos suportar. Mas quando o nosso coração está sendo alicerçado dia a dia na presença de Deus, sabe, as verdades de Deus sendo construídas. O que você tem ouvido da parte do seu pai, que tem fortalecido o seu espírito, que tem imprimido lá no seu espírito uma verdade, que ninguém pode roubar de lá, ninguém pode tirar de lá. Porque é isso que vai nos fortalecer, irmãos, é isso que vai nos manter num lugar de segurança. Quando Davi orou lá: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Você sabe o que é estável? Estável é algo que não muda, sabe? É algo permanente. É algo que está ali, ó, firme e inabalável, em uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus para mim e para você. Então as circunstâncias, o que está acontecendo, não tem o poder de tirar a nossa vida deste lugar. Não tem o poder de tirar, por causa também da escolha do nosso coração. Como que as pessoas, irmãos, têm se apoiado no seu próprio entendimento, naquilo que elas acham, naquilo que elas pensam, sabe, em opiniões. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Mas se nós estivermos firmados na verdade daquilo que Deus é para nós, que Ele é o nosso pastor, que Ele é aquele que cuida de nós, que é aquele que está nos conduzindo a um propósito.
nós não vamos nos abalar, nós não vamos desviar o nosso foco. Ele está chamando a igreja para um lugar de responsabilidade. Responsabilidade com a presença de Deus que nós carregamos. Olha o privilégio que nós temos. Em João fala que o mundo não pode receber o Espírito da verdade, mas nós recebemos. Nós recebemos, Ele habita em nós. Para quê? Para nos guiar a toda a verdade. Para nos mostrar aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos deixando a presença de Deus para segundo plano. O que nós estamos mais valorizando? Você sabia que aquilo que você mais valoriza, você encontra tempo para aquilo? Se você valoriza, você vai encontrar tempo. Você vai buscar se edificar, você vai buscar se alimentar, para que você fique forte na presença de Deus, para que o homem terreno, o homem, exterior, a sua velha natureza, fique lá para trás e receba um novo espírito, e receba a presença do próprio Espírito de Deus, para imprimir no seu coração as verdades que Ele tem a seu respeito, que Ele tem para mim e para você. Reconhecer, sabe o que significa reconhecer? Eu fiz questão de anotar porque eu achei muito bom. Reconhecer significa admitir ou certificar como verdadeiro. Então, quando Deus Ele tem me mostrado aquelas coisas que Ele quer, alinhar na minha vida, que Ele quer trazer mudança, que Ele quer mudar, que Ele quer transformar, eu tenho falado: Senhor, eis-me aqui. Sozinha eu não consigo, mas eu escolho confiar na sua graça, eu escolho confiar no seu amor, eu escolho confiar na sua presença comigo 24 horas, me guardando a minha mente, guardando o meu coração, guardando os meus sentimentos, as minhas emoções. É Ele, irmãos, é Ele, é o Espírito Santo que faz isso. E Ele faz isso, sabe como? Com a cooperação sua, com a sua escolha, com a sua decisão, todos os dias render a Ele as suas vontades, render a Ele as suas emoções, render a Ele os seus sentimentos. Sabe por quê? Ainda que seja um sentimento de alegria, que seja um sentimento considerado bom, se ele não estiver alinhado ao Espírito Santo, se ele não for conduzido pelo Espírito Santo, ele pode nos destruir, ele pode se levantar contra nós. Então é por isso que nós precisamos entender, chamar para a nossa responsabilidade, que é sobre escolha. O reino de Deus aqui nessa terra é sobre escolha. Aqueles que escolhem viver na presença de Deus, eles sofrerão perseguições, mas isso é para o nosso bem. É para o nosso bem, é para nós permanecermos, para nós notarmos que está valendo a pena, que a obra de Deus está sendo feita dentro de nós. Não permita que o seu coração endureça, irmão, por nada. Por causa das coisas que andam acontecendo, não permita que o seu coração endureça. O seu coração pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Ele faz um compromisso, uma aliança conosco. Ele depositou o próprio Espírito dele dentro de nós. Ele falou: eu colocarei um Espírito novo em vocês, para que vocês, dependam de mim, confiem em mim, se entreguem a mim, se derramem diante da minha presença e recebam aquilo que vocês precisam, e recebam a força, a graça, o poder, a autoridade, para vencer aquilo que se ergue contra a vontade de Deus. Nós fomos justificados por Deus, mas as coisas que estão nesse mundo, elas tentam nos persuadir. Mas se você está sendo persuadido pelo Espírito Santo, você já é mais que vencedor, você não vai ser persuadido pelo mundo. Então não se permita ser persuadido pelo sistema desse mundo, não, pelas vaidades.
Nós só vamos reconhecer aquilo que está fora da vontade de Deus para nós quando nós reconhecermos a majestade de Deus dentro de nós. Quando nós reconhecermos quem Deus é. Você não consegue reconhecer se você está andando em vaidade, se você está andando, sabe, no espírito do engano em alguma área da sua vida. Não se iluda, você não consegue reconhecer isso sozinho. Você precisa da presença do Espírito Santo. Você precisa estar andando em comunhão com Ele, para Ele te mostrar aquilo que precisa ser alinhado na sua vida, aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. É de glória em glória que nós vamos crescendo na presença de Deus. E sabe o que significa de glória em glória? Significa de conversa em conversa. Ou seja, de comunhão em comunhão com o nosso Deus. De diálogo em diálogo com o nosso Deus. Ele vai nos revelando a vontade dEle para a nossa vida. A vontade dEle é que nós andemos aqui nessa terra, mas que nós andemos aqui nessa terra com um coração, que seja um coração segundo dEle, um coração que está rendido ali, reconhecendo o tempo todo quem Ele é para você, que você não precisa se render às suas fraquezas, às suas fragilidades, que você precisa só apresentá-las a Deus, entregá-las a Deus, porque se você reconhecer e entregar, Ele vai assumir o papel dEle, que é te conceder graça, conceder força, iluminar os olhos do seu entendimento para você sair desse lugar e começar a andar em lugares altaneiros na presença dEle. E para nós andarmos nesses lugares altaneiros, nós precisamos, sabe, colocar a nossa alma em humilhação. Lá em Filipenses fala que Jesus, Ele se esvaziou. Ele se humilhou. Olha para vocês verem que é algo tremendo. Você parou para refletir nessa passagem que Jesus, Ele não foi humilhado em momento algum aqui nessa terra. Ele não foi humilhado, Ele se humilhou. E esse é o lugar do nosso esconderijo. Esse é o lugar que nós precisamos conservar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Nesse lugar de humilhação, sabe? Nesse lugar de rendição. Foi nesse lugar que Jesus, Ele conseguiu cumprir o propósito dEle aqui nessa terra. E é nesse lugar que nós vamos conseguir cumprir todo o propósito que Ele tem para mim e para você. É nesse lugar que nós vamos ficar escondidos, ocultos, sabe, em Cristo. É debaixo ali, é nos humilhando, é humilhando a nossa alma, é humilhando a nossa carne, é humilhando, sabe, nossos sentimentos e emoções que se erguem contra o conhecimento de Deus. Sabe aquela história lá de Saul, que ele recebeu uma ordem para ir lá e aniquilar os amalequitas? Vamos ler. Está lá em 2 Samuel 15. Segunda Samuel 15. Deixa eu ver aonde aqui. Vamos ler o 9, o 22 e o 23. Acho que é 1 Samuel. Primeira Samuel, desculpa. 1 Samuel 15, verso 9, depois nós vamos ler o 21 e o 22.
Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor em os despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, os animais gordos e as ovelhas, enfim, tudo o que havia de bom, não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível o destinaram à destruição completa. Agora vai lá para o 21 e 22. 22 e 23, perdão. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, o Senhor, Ele também o rejeitou como o rei do seu povo. Agora vai lá para... vamos ler lá 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Segunda Coríntios, verso 5. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Por que eu estou lendo essa passagem aqui de 2 Coríntios também? Porque Saul, ele desobedeceu a Deus. Deus mandou que ele fosse lá e aniquilasse todo o reino lá dos amalequitas. E ele não obedeceu à voz de Deus como Deus havia pedido para ele. Ele poupou lá alguns, das ovelhas, dos bois, daqueles que eram mais vistosos, mais bonitos. E ele não fez como Deus pediu para ele fazer. E aí fala, que é mais importante a obediência do que o sacrifício. Nós precisamos guardar o nosso coração no lugar da obediência, fazendo aquilo que Deus está requerendo de nós. Não adianta nós buscarmos altos sacrifícios, coisas que não têm valor para Deus. Deus, Ele quer aquilo que vai te custar mesmo, aquilo que tem valor para você mesmo, que vai doer mesmo, que vai te custar lá no seu interior. É isso que tem valor para Deus. Ele quer a obediência, Ele quer a entrega do seu coração, o seu reconhecimento. Então Saul, ele pecou por quê? Porque ele fez do jeito dele, ele escolheu fazer do jeito dele, ao invés de fazer exatamente como Deus havia ordenado, havia instruído para que ele fizesse. E aí 2 Coríntios fala, que nós... Olha o versículo 4. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então, às vezes, irmãos, a gente pensa, não, a arrogância, não, de jeito nenhum, não tem isso na minha vida, não. Você olha para certas coisas e você pensa que não, é impossível, não existe nada disso na sua vida. Não pensa assim, não faça isso com você. Reconheça a Deus em tudo, em todas as suas atitudes, em todos os seus caminhos, em todas as suas escolhas, em todos os seus pensamentos. É tudo tem que ser levado cativo a Cristo. Para que seja, agradável a Deus, agradável aos olhos de Deus. Não é por aquilo que nós fazemos, não é pela nossa justiça própria, mas é pelo coração. Era isso que Deus, Ele conseguia contemplar no coração de Davi.
Ele esquadrinhava o coração de Davi. E ele falou com Davi: não te faltará sucessor que se assente no trono. Ele fez uma aliança com Davi. E agora, hoje, nós temos feita conosco uma aliança. Uma aliança que não pode ser quebrada. Ela não pode ser quebrada se nós não quisermos. Porque a responsabilidade de mantermos a aliança com Deus é nossa. Por ele não quebra de maneira nenhuma, mas ele precisa de corações. Ele necessita de corações entregues, corações rendidos, corações que vão viver nessa terra na contramão desse mundo, humilhando a si mesmo, esvaziando de si mesmo para agradar a Deus. Como às vezes a gente quer, né? A gente quer conquistar as coisas, a gente quer, né, reconhecimento, a gente quer, às vezes, exaltação, você quer, sabe, conquistas, você quer as coisas aqui, ó. Isso não vale de nada. Deus, ele está olhando o seu coração. Deus, ele está olhando o que está dentro do nosso coração. Ele esquadrinha. Esquadrinhar é pegar ali, ó, todos os cantinhos, sabe? É como se fizesse escaneasse ali, ó, o seu coração. Ele sabe exatamente o que se passa dentro do nosso coração. E Ele quer que a gente renda tudo isso. Ele quer que a gente entregue tudo isso. Ele quer que a gente reconheça, para que Ele possa se manifestar, trazendo a graça dEle, trazendo o poder dEle, trazendo o amor curador dEle, restaurador dEle. O que eu tenho experimentado, sabe, nesses dias é mais leveza, sabe, reconhecendo a Deus naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, sabe, numa atitude minha. Eu estou experimentando uma leveza. Por quê? Porque quando você reconhece, é a sua vida se esvaindo e a vida dele entrando, sabe, e permanecendo aqui dentro de você. Vamos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, irmãos, naquilo que nós estamos falando. Você sabia que a motivação, ela é tão importante quanto aquilo que está sendo feito? A motivação, Deus, Ele sonda a motivação do nosso coração. E Ele quer santificar as motivações do nosso coração. Ele quer santificar as motivações, porque Ele não recebe só aquela palavra, Ele não recebe só aquela atitude, mas Ele recebe também a motivação que está por trás daquilo. Vamos guardar o nosso coração. Olha esse coração, que coração lindo, florido. Um coração onde, né, a presença de Deus habita, onde esse coração, ele é um jardim regado, igual a irmã Elisete fala, né, um jardim regado pela presença de Deus, um jardim que pertence a Deus, onde só Deus, Ele cuida, sabe, só Deus cuida, só Deus trata. Guardar o nosso coração, é cuidar da nossa imunidade espiritual. Deus ministrou isso nessa tarde no meu coração. Filha, guardar o seu coração diante da minha presença é cuidar da sua imunidade espiritual. Você não cuida da sua imunidade física, natural, do seu corpo físico? Você não se preocupa com isso? Eu preciso me alimentar melhor, eu preciso, né, cuidar melhor da minha saúde física. Cuidar do seu coração contra as raposinhas, contra as mentiras que se erguem dentro de você, que tentam te levar para longe do conhecimento de Deus, sabe? Do conhecimento de Deus, é da verdade de Deus que Ele estabeleceu para mim e para você. Então, quando você decide guardar, você está cuidando da sua imunidade espiritual. Muitos não têm conseguido permanecer, irmãos, porque não estão cuidando do coração e automaticamente não estão cuidando da sua imunidade espiritual. Com a presença do Espírito Santo, nós ficamos imunes a esse mundo perverso, corrompido. Nós ficamos imunes porque a presença do Espírito Santo, ela nos protege, ela nos guia, ela nos fortalece, ela nos ensina. Então, tudo que Deus tem ministrado no meu coração durante esses tempos aí para trás, alguns meses aí para trás, é isso.
reconhece, filha, me reconhece em todos os seus caminhos, em todas as suas atitudes, em todas as palavras que saem da sua boca, em todos os pensamentos que vêm na sua mente. Nós temos poder para rejeitar aquilo que vem, sabe? As obras da carne, sentimentos, aqueles sentimentos que estão lá em Gálatas, né? A glutonaria, a falsidade, a idolatria, sabe? Os ciúmes, a inveja, tudo isso, nós estamos assim aqui nessa terra e isso vem, mas Deus, Ele conhece exatamente o coração daquela pessoa que está lidando com isso de uma maneira sábia, de uma maneira temente a Ele. Por quê? Porque ela rejeita isso, porque quando vem ela refuta isso, ela rejeita, ela não aceita. O meu coração pertence ao meu Deus, eu sei os planos que meu Deus tem para mim. Eu tenho conhecido no meu secreto aquilo que Deus Ele está preparando para mim. Então eu não vou ceder a isso, eu não vou concordar com isso, eu não vou compactuar com isso. A escolha do meu coração é receber força da parte do meu Deus, é receber graça, é receber sabedoria. E Ele não vai te rejeitar. Quem reconhece a Deus em todos os seus caminhos, olha essa água escura. Essa água escura aqui representa os lugares escusos da nossa alma. Sabe, aqueles lugares lá dentro que talvez você nem saiba. E realmente acontece de nós não sabermos. Tem coisas dentro de nós, irmãos, que nós não sabemos que está lá, mas o Espírito Santo de Deus sabe, e Ele quer purificar, Ele quer santificar, Ele quer nos levar de volta ao estado original. Nós podemos viver aqui nessa terra, cheios da presença de Deus, aonde nós chegamos, a presença de Deus ela é exalada, o bom perfume de Cristo é exalado. Sabe, aonde a presença de Deus em nós, ela vai constrangendo as pessoas que estão à nossa volta. Deus, Ele quer lavar. Deus, através do Espírito Santo, Ele quer trazer um lavar regenerador para os seus filhos, para os seus servos. Ele está preparando uma igreja, Ele está santificando uma igreja que vai cumprir o propósito que Ele estabeleceu no coração dEle para essa terra. E olha essa água, ela foi se tornando clara. Clara, por quê? Porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora nós é que vamos escolher, nós é que vamos fazer as nossas escolhas todos os dias. É todos os dias, é dia a dia, é ao seu levantar e ao seu deitar. Por quê? Porque o Senhor conhece. O Senhor conhece. Davi, tem lá o Salmo 139, né, de Davi, falando que Deus, Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. Então é maravilhoso, porque Ele já conhece. Então você só precisa falar com Ele, porque quando você fala com Ele das suas fragilidades, daquilo que você está vendo que precisa mudar e quer a mudança, Ele vai ser para você aquilo que você não consegue sozinho. Ele vai, a obra de santificar, a obra de te preparar, de te lapidar, é do Espírito Santo. Não se preocupe que sozinho você não consegue, e Ele não faria essa crueldade conosco. Não, Ele não faria. O que Ele fez? Eu escreverei na mente deles, eu imprimirei no espírito deles a minha verdade, e eles não terão desejo mais pelas coisas desse mundo, eles não terão desejo mais de conhecer aquilo que é mal. O pecado de Adão lá e Eva lá foi desejar conhecer aquilo que era mal. Se eles não tivessem desejado conhecer aquilo que era mal, eles não teriam caído. Para que querer conhecer aquilo que é mal diante dos olhos do nosso Deus? Para quê? Para que colocar diante dos nossos olhos aquilo que é torpe diante de Deus? Para quê? Ele está querendo cooperar. Você precisa cooperar com o Espírito Santo para que o Espírito Santo te santifique, para que o Espírito Santo de Deus te purifique.
A obra de Deus é linda, é maravilhosa. A aliança que Ele fez conosco é baseada nessa palavra de Jeremias 31, 34. Lê lá na sua casa depois. Ela é baseada, sabe, nessa verdade. Antes era fora, era sobre o exterior. Agora é sobre aqui, ó. É sobre uma presença que você carrega, que te fortalece, que te capacita, que te preenche, que te enche e que cumpre em você os propósitos e os desígnios de Deus. Deus está chamando a cada um de nós para cuidarmos do nosso coração, para entregarmos para Ele tudo, 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 sabendo que Ele é totalmente suficiente, sabendo que Ele é totalmente capaz de suprir as nossas necessidades, segundo as gloriosas riquezas que há em Cristo Jesus, o seu Filho. Mas coloque algo no seu coração. A parte que cabe a mim e a você é responsabilidade nossa. Ele não vai fazer. E a parte que cabe a você, ela não é tão difícil assim como você imagina. Ela é sobre escolha. Ela é sobre decisão. A partir do momento que você decide, acabou. A partir do momento que você decide, é o Espírito Santo andando com você de mãos dadas, falando com você: vai, filho, você é capaz. Vai, filho, permaneça firme, você é capaz. Porque você não está sozinho, a minha presença é com você, a minha presença é por você. As pessoas estão sofrendo por causa da mente que não está sendo renovada pela palavra. As pessoas estão sofrendo porque a mente delas não estão sendo renovadas pela palavra. E aquele que reconhece a Deus, ele tem a sua mente renovada, porque Deus mostra para ele um caminho novo. Deus mostra para ele um caminho sobremodo excelente, para ele andar, para ele trilhar. Reconhecer a Deus é deixar Ele fazer aqui dentro aquilo que nada e ninguém pode fazer. Nada e ninguém. É sobre aqui, ó, é sobre dentro do seu coração. Para encerrar, eu só queria falar de uma experiência, duas experiências assim, bem rapidinho, que eu presenciei, que eu passei, e que foi muito bom para mim. Há alguns anos atrás, quando a gente estava passando um momento de dificuldade, né, na família, com a minha sogra, e eu estava assim, né, de madrugada, sofrendo uma pressão, um tormento muito grande mesmo. E eu liguei, né, para o meu esposo, e conversei com ele, nós conversamos, depois ele orou, nós oramos juntos. E aí, aquele tormento, aquela pressão, né, que estava ali, quando nós terminamos de orar, estava tudo igual, não tinha mudado nada. Mas aí eu ouvi uma doce voz, a voz do Espírito Santo falando comigo. Você está vendo aí fora como que está, né? Você já viu, né? Agora olha para dentro de você. E aí quando eu voltei o meu olhar para dentro do meu interior, era paz, era tranquilidade, era serenidade, sabe? Era confiança. E aí Deus ministrou no meu coração. É esse lugar que eu tenho preparado para vocês, onde as tempestades, onde as coisas desse mundo não vão corromper vocês, não vão afligir vocês, não vão influenciar vocês. É esse lugar que eu tenho conquistado, que eu conquistei para vocês. Queiram, decidam permanecer nesse lugar, porque se vocês decidirem permanecer, lá eu estarei. Lá eu estarei aguardando vocês para fortalecer, para capacitar, para ajudar. Então, saia daqui nesta noite entendendo que é sobre decisão, que é sobre o seu coração, alinhado à presença de Deus, alinhado à palavra de Deus. Deus, Ele quer alinhar aquilo que nós estamos falando com aquilo que está dentro do nosso coração. Ele quer alinhar aquilo que nós estamos cantando, porque aquilo que nós cantamos precisa ser real dentro de nós. Aquilo que nós falamos precisa ser real dentro de nós. Porque é isso que Deus ele tem para nós. Uma vida interior,
onde ela, sabe, ela é real, ela comunga com a verdade de Deus. Então foi maravilhoso para mim, eu nunca mais vou esquecer isso, porque não é sobre o que está acontecendo aqui fora, não é sobre o que está acontecendo aqui fora, é sobre como está o seu coração. Um espírito reto e um espírito inabalável, um espírito estável, é o que Deus conquistou para a igreja. Um espírito estável, inabalável, onde nada vai nos tirar do lugar, onde nada vai nos influenciar, sabe? Coloca para Deus, irmãos, sabe, todas as suas, todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Deixa Ele sondar o seu coração, deixa Ele sondar os seus caminhos, deixa Ele sondar as suas atitudes, deixa Ele sondar o seu dia a dia, para que Ele ilumine, sabe, para que Ele lance luz aonde está precisando de receber luz. É assim que eu tenho vivido lá em casa, que eu tenho, sabe, me procedido na presença de Deus. Deus, aqui, Senhor, eu estou vendo isso aqui, mas eu estou contemplando também aquilo que o Senhor tem para mim. E eu te agradeço porque o Senhor já endireitou essa vereda. O Senhor já endireitou essas veredas aqui na minha vida. E a outra experiência que eu passei perto de uma pessoa, e eu não vou saber assim expressar em palavras, mas eu espero que os irmãos entendam. A presença de Deus na vida dessa pessoa, ela me constrangeu de uma maneira tão forte. Irmãos, é algo espiritual. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E quando o Espírito Santo revela para você algo, não tem ninguém que vai falar o contrário. Não tem circunstância que vai falar o contrário. Então, assim, para mim foi muito bom, porque a presença de Deus na vida daquela pessoa me constrangeu, me atraiu, sabe? E Deus falou comigo: filha, sabe isso aí que você sentiu? Que você não está sabendo nem explicar, nem expressar? É a presença do meu Espírito. É a presença do meu Espírito, que se vocês buscarem diariamente, que se vocês escolherem se esvaziar diariamente, diante de todas as situações, diante de todas as escolhas que nós tivermos que fazer, todas as decisões que nós tivermos que tomar, se nós nos esvaziarmos, a presença dEle vai nos constranger e vai nos levar a fazer como Ele quer, vai nos levar a fazer segundo a vontade dEle, segundo o coração dEle. E é aí que está, né, a nossa vitória. É aí que está a nossa vitória. Fazer segundo Deus. Viver nesta terra segundo o coração de Deus. Proceder segundo o coração de Deus. A palavra de Deus é insondável, ela é infinita. E ela quer alcançar todas as áreas da nossa vida. Se nós reconhecermos que tem coisas para serem alcançadas, elas serão alcançadas. Mas se nós não reconhecermos, elas jamais serão alcançadas. Deixa o Espírito Santo te constranger nesta noite. Deixa o Espírito Santo te constranger nesta noite. Renda o seu coração na presença dEle. Fala assim: Pai, está aqui, ó, todo o meu ser. Eu quero te servir de toda a minha alma, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Porque aquilo que eu não entendo me atrapalha. Interfere na minha comunhão com o Senhor. E eu não quero isso, eu não aceito isso. Eu quero entendimento. Eu quero proceder segundo o seu entendimento. Entendimento real do Espírito Santo, que é libertação para nós. Que é libertador para nós. Nós te adoramos, Jesus. Nós te glorificamos, nós te bendizemos. O que nós podemos te oferecer, Senhor? Se não for o nosso coração. E nós sabemos que a única coisa que o Senhor quer, é a única coisa que o Senhor deseja, a rendição do nosso coração, a entrega, o reconhecimento do que nós somos e daquilo que o Senhor quer nos tornar, daquilo que o Senhor é para nós em todos os momentos, porque o Senhor não muda. O Senhor é um Deus imutável, inabalável.
Obrigada, Pai. Obrigado. São tantas coisas, Senhor, como eu disse agora há pouco, tem coisas que nós nem sabemos que está lá dentro do nosso coração, mas o Senhor sabe, e o Senhor quer endireitar, o Senhor quer purificar, o Senhor quer lavar, o Senhor quer trazer esse lavar regenerador, restaurador, que nos mantém firmes, que nos mantém de pé, que nos mantém encorajados, porque não estamos confiando em homens, porque não estamos confiando, Pai, em nada, somente na sua fidelidade, somente no seu amor, somente, Pai, no seu perdão, na sua graça. Não precisamos nos esconder de Deus, podemos colocar para Ele aquilo que está dentro do nosso coração, porque Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de amor que nos chama, que nos atrai. Que independentemente de que se você não teve um pai ou uma mãe, como eu não tive um pai muito bom. Ele já partiu, ele não era um pai presente, um pai muito bom. Mas isso não impede, porque Deus, Ele é o Pai de todos nós. Ele é o Pai espiritual de toda a humanidade. E a palavra de Deus diz que ainda que um pai ou uma mãe, abandone o seu filho, Jesus, Deus, Ele nunca vai abandonar. Ele nunca vai abandonar. Nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas fragilidades, todas as nossas debilidades, sabendo que Ele é por nós, sabendo que Ele é o nosso ajudador, que Ele quer mostrar para nós esse novo e vivo caminho que Jesus trilhou e venceu por nós. Jesus venceu e nos concedeu a coroa da vitória. Olha que privilégio, olha que privilégio. Ele venceu no nosso lugar e Ele habita em nós. Ele habita em nós, o vencedor habita em nós. Olha que privilégio, o vencedor habita em nós. O vencedor habita em nós. Não precisamos nos prender às nossas debilidades. Nós precisamos deixar Ele nos constranger. Nós precisamos colocar diante dEle aquilo que nós estamos vendo que precisa ser mudado. E Ele vai operar. E Ele vai fazer a obra. Porque a obra é dEle. Nós somos herança dEle. Nós pertencemos a Ele. Como é bom nós contemplarmos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Como é bom contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Quando nós contemplamos as maravilhas da Tua lei, Pai, nós não queremos outra coisa. Nós não ansiamos por outras coisas. Porque as maravilhas da Tua lei, Senhor, elas nos sustentam. Elas nos revestem de força, de graça, de coragem, para permanecermos firmes na Sua presença, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa verdade sendo imprimida no coração dos meus irmãos, por essa força, Pai, sendo liberada sobre a vida daquele que decide nesta noite andar na Sua presença, ser fiel ao Senhor, custe o que custar, custe o que custar. Não viemos a essa terra para agradar a nós mesmos e nem aos homens. Viemos a essa terra para agradar ao Senhor, para fazer, cumprir em nós o propósito que o Senhor tem para nós. Nada pode nos separar do Seu amor, Jesus, nada. Nada, a tribulação, Senhor, a angústia, a peste, a fome, a nudez, perigo ou espada, nada pode nos separar do Seu amor. Nada, porque nós estamos decididos a permanecer, Pai, no esconderijo. Decididos a permanecer, Senhor, nesse lugar de segurança. Confiando no Seu amor sobrenatural, confiando no Seu amor inabalável por nós. Obrigado por curar os nossos corações. Obrigado por sarar as nossas feridas. Obrigado, Espírito Santo, por revelar a nós esse novo e vivo caminho que foi trilhado pelo Seu Filho.
Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todo o louvor a Ti somente. A Tua palavra enche o nosso coração. A Tua palavra enche a nossa vida, Pai. Não tem nada que se compara a ela. Não tem nada que pode se comparar à Sua presença, Senhor. Obrigado por esse refrigério. Obrigado por esse refrigério sendo liberado agora sobre os corações. Obrigado, Senhor. Obrigado pela identidade de Cristo sendo revelada aqui, Pai, em alguns corações. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado pela revelação da Sua vontade nos corações dos meus irmãos. A Sua vontade é boa, é perfeita e é agradável para cada um de nós. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito nesta terra. E tudo que nós precisamos é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É confiar a Ele a nossa vida, confiar a Ele os nossos caminhos, confiar a Ele as nossas escolhas, para que Ele cumpra em nós e através de nós aquilo que Ele deseja. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Nós Te amamos, nós Te amamos, nós Te amamos. Mentes sendo renovadas agora, em nome de Jesus. Mentes sendo renovadas agora, mentes sendo livres agora de toda altivez, de toda arrogância, de tudo aquilo que se ergue e que tenta levar-nos para longe do conhecimento do Senhor. Nós rejeitamos isso na autoridade do nome de Jesus, nós refutamos isso na autoridade do nome de Jesus, e nós escolhemos nos esvaziar, nós escolhemos nos humilhar. Nos humilhar. O Senhor nos chama para humilharmos a nossa alma, humilharmos a nossa carne, porque foi nesse lugar que Jesus venceu. Foi neste lugar que Jesus venceu. Deixa o Espírito Santo te constranger, deixa o Espírito Santo te revelar aquilo que está aí no seu coração, porque se Ele te revelar, é porque você está ficando livre. Se você conseguir entender, enxergar, você estará ficando livre nesse exato momento. Porque aquilo que vem para a luz é para nós ficarmos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Não nos coloquemos outra vez debaixo de jugo de escravidão. Somos livres, livres para nos entregarmos a Deus, para nos entregarmos à obra consumada do Calvário. Somos livres para nos entregarmos ao Espírito Santo de Deus, porque Ele é a nossa condição de vida aqui nessa terra. Ele é a nossa condição de vida. Renda o seu coração a Ele. Fala para Ele que sem a presença dEle, você não pode caminhar nessa terra. Que você quer conhecê-lo. Se você dizer para Ele que você quer conhecê-lo, Ele vai se mostrar a você. Ele vai revelar a glória dEle a você. E Ele vai gerar em você uma sede, uma fome, que você mesmo vai desconhecer, mas você vai desejar. Porque você vai entender que é Ele te capacitando. É Ele movendo em você esse desejo de ir para a presença dEle. Deixa Ele mostrar para você que Ele quer você firme na presença dEle. Livre de toda inconstância. Porque aquele que é inconstante, ele não pode receber nada de Deus. Mas aquele que fica firme na obra do Espírito Santo, ele vai colher, ele vai receber. Reconhece diante dele essa inconstância que você tem vivido. Fala para ele: eu não aceito isso mais.
Eu não aceito inconstância na minha vida. Eu quero ser constante. Eu quero ser firme naquilo que eu decido viver aqui nessa terra. E Ele vai ser a sua força. Ele vai ser a sua coragem. Ele vai ser tudo aquilo que você necessita para permanecer. Nós estamos vivendo, irmãos, dentro de um propósito, onde nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. E só vai chegar do outro lado da margem aquele que está submisso, aquele que está entendendo tudo o que está acontecendo dentro dele, essa obra maravilhosa. Só esse que vai chegar do outro lado da margem. Esse que está entendendo o que está acontecendo dentro dele, essa obra grandiosa, maravilhosa, de santificação, de purificação. Obrigada, Pai. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço porque as tuas palavras, Senhor, elas são espírito e vida para nós. Elas são espírito e vida. Ela muda a condição do nosso coração. E eu te agradeço por mudar a condição dos nossos corações nesta noite. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Seja louvado, seja exaltado, seja engrandecido, Senhor. Muito obrigado. Eu queria chamar o Samuel para a gente adorar mais um pouquinho com esse louvor. Distante de ti, Senhor. E você continua aí mais um pouquinho. Não tenha pressa de sair da presença do seu Deus, do seu Pai. Continua aí adorando a Ele, deixando Ele mostrar para você o seu próprio coração. Para que você receba refrigério, para que você receba a paz, para que você receba a força, a revelação daquilo que você necessita. Eu tenho certeza que a obra que Deus Ele começa, Ele é fiel para completar. E a ministração que Ele fez aí agora no seu espírito é só o começo. Ele vai continuar completando, porque eu sei que você vai continuar cedendo para Ele. Você vai continuar se entregando a Ele, se rendendo a Ele. Em nome de Jesus. Amém.